Paz seja convosco. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus hoje. Eu tenho aqui alguns versículos para nós lermos em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 17. A partir do versículo 17, nos fala assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então veja bem, aqui em Efésios, no capítulo 6, se você ler antes, no versículo 10 e diante, ele vai falar, Paulo fala assim, sobre as armaduras de Deus, que você deve ter o capacete da salvação, que você precisa ter o escudo da fé. Nós não vamos ler todo esse capítulo, esses versículos, porque o tempo nosso é curto. Eu quero dar uma rápida palavra para você, mas veja bem, vamos nos ater aqui no versículo 17, que também fala sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja bem, aqui o soldado, quando ele ia para a batalha, ele colocava toda a sua armadura. Era o capacete, era o escudo, era o peitoral, o corpo dele era todo protegido por sua armadura. E ele fala assim, e sobre tudo isso, você tem que ter o escudo da fé, com o qual você pode apagar os dardos inflamados do diabo. E tem outra coisa também, você deve ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas veja bem, vamos meditar um pouco aqui. Se você tivesse uma espada hoje, alguém pega e te dá uma espada, o que você faria com essa espada? Haveria como você já pegar essa espada e começar a lutar com ela, a fazer a sua esgrima? Não. Primeira coisa, você precisa aprender a usar a espada. É a mesma coisa se você tiver um instrumento musical na tua casa. Mas você não pode simplesmente pegar esse instrumento e começar a tocar. Não existe isso. Você tem que fazer aulas, você tem que passar por momentos assim de dedicação, tocando, tentando, aprendendo, sendo instruído para você poder tocar esse instrumento. Da mesma forma, é esta espada que se chama espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa o quê? Estudar a palavra, saber como manusear a palavra, saber usar a palavra, porque ela é uma arma que vai te defender. Pode ver, todas as outras coisas, o inimigo, o soldado, ele coloca para se proteger. Ai, capacete da salvação, ai, o peitoral, ai, tudo ele coloca para se defender. Mas a espada é para ele atacar, é para ele guerrear, é para ele lutar. Então é assim que nós precisamos fazer. Você quer ter vitória, você quer vencer, você não pode ficar só na defensiva, só se protegendo. Você precisa lutar, você precisa vencer. E lutar como? Com a palavra, com a espada do Espírito. Quer ver? Vamos ler lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 15. Vamos ver. 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 15. É um versículo muito conhecido de todos aqueles que almejam ser obreiros. E diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora eu chamo a tua atenção aqui para o seguinte,
Procura apresentar-te a quem? A Deus. Não é para pastor, não é para obreiro, não é para homem, não é para ninguém, é para Deus. Você precisa estar preparado para Deus, preparado, manejando bem a palavra, para que você se apresente a Deus como aquele soldado que não tem do que se envergonhar. Sabe, quando você assiste aqueles filmes que tem aquele homem soldado preparado, que todos contam com ele, que é ele que vai, que salva, que faz, exatamente da mesma maneira. Por quê? Porque ele precisa... É exatamente da mesma maneira, porque ele precisa, ele sabe como ele vai fazer aquela obra, como ele vai fazer aquele resgate, como ele vai lutar, porque ele tem aquelas habilidades. E você precisa ter essas habilidades. Você tem que ser esse soldado que vai se apresentar ao grande general que é Jesus Cristo. Ele vai ter que contar com você. Procura obreiro, procura crente apresentar-se a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. Veja bem, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Deixa o falatório, deixa as coisas que desagradam a Deus, entende? Deixa tudo que não presta, tudo que não vem de Deus, e se dedique à palavra, que você seja esse soldado que se apresenta para Deus, se apresenta para o grande general e não tem do que se envergonhar e que pode bater continência e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, faça a obra através de mim, porque eu manejo bem esta palavra. Aleluia. E aí nós vamos ver um exemplo de combate, esse combate que nós estamos falando, lá em Mateus, no capítulo 4, Mateus, capítulo 4, os versículos do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então veja bem, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então veja bem, aí vem o quê? A espada. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Olha aí. Olha o golpe que foi desferido pelo Senhor. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que Jesus está fazendo, está respondendo ao diabo com a palavra. Lá em Deuteronômio fala sobre esta palavra. Aí o diabo, ele continua: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha o que o diabo fez, deferiu um golpe com a palavra. Por quê? Porque aqui está escrito no Salmo 91. Pode ver. Então, havia o quê? Uma luta, uma guerra, uma luta de espada, de palavra. Olha isso. Aí Jesus vai e desfere mais um golpe. Ele disse-lhe, Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Palavra. Aí vem de novo no combate. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe:
Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então esse foi mais um golpe do diabo. Agora vem Jesus e desfere mais um. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então pode ver a luta, a guerra, o combate, palavra, 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 palavra. E quem venceu? Jesus. Por quê? Maneja bem a palavra, porque a palavra é dele. Queridos, nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos manejar bem a palavra de Deus. Não podemos mais ficar alheios, ficar aí só na defensiva, só nos protegendo. Nós temos que ter a nossa espada para que possamos vencer, para que possamos lutar. Veja, mais um exemplo aqui eu tenho em 2 Timóteo, no capítulo 4. Deixa eu encontrar o 2 Timóteo aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Que nós vamos falar de Paulo. Paulo diz assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Do que é que Paulo está falando aqui, igreja? Ele está falando que ele combateu o bom combate, aleluia. Veja bem, parece que eu olho para Paulo assim e vejo ele olhando para trás, olhando tudo que ele fez, tudo que ele passou, tudo que ele fez na obra do Senhor, todos os combates que ele combateu, toda a palavra que ele usou, tanta coisa que o apóstolo fez, porque aqui ele já estava na sua reta final. Então ele olha para trás e ele fala: olha, eu combati o bom combate, aleluia. Eu combati o bom combate, eu venci, aleluia. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Tá tudo certo, olha a paz que eu sinto nessas palavras. E uma coisa que ele diz que é importantíssimo: guardei a fé. Queridos, hoje em dia, se você não lê a palavra, se você não estuda a palavra, se você não tem a espada do Espírito, qualquer vento de doutrina, qualquer coisa te tira a fé. O diabo vem e rouba a tua fé. Mas Paulo tinha algo aqui, olha. Ele fala assim: eu estou esperando, estou aguardando o momento que Deus vai me chamar. Então, o que ele fala? Olha, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a minha fé. Eu vou entregar essa fé para Ele. Eu vou mostrar para Ele a minha fé. Deus é lindo, queridos. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Aí no versículo 8 ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Queridos, vale a pena servir a esse Deus, vale a pena combater os bons combates do Senhor. Não deixe o diabo roubar a tua fé. Nós vemos hoje em dia quanta coisa errada acontecendo no nosso mundo, ao nosso redor, mas você seja íntegro, seja de Deus, combata o bom combate, porque vale a pena você se preparar, vale a pena você ler a palavra, vale a pena você estudar a palavra. Ai, Adriana, mas agora, olha, o mundo tá assim, porque agora é cumprimento da palavra. Queridos, não se conforme com esse mundo.
Não se conforme, não traga para você a conformidade do mundo, mas se transforme através da palavra. Se transforme através da palavra. Não importa se esse, se aquele, se pastor, se não pastor, se cooperador, não importa se esse ou se aquele estão aí, muitas vezes até se corrompendo, mas o que importa é que você entregue naquele dia para Deus a tua fé. Que você olhe para trás naquele dia e diga: olha, eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira. Eu cumpri tudo o que tinha para mim cumprir. Eu fiz a obra que o Senhor me mandou fazer. E a única bagagem que eu estou levando dessa vida é a minha fé. Então, meu querido, meus queridos, fiquem com essa palavra. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.